Fala família, Leonardo aqui passando rapidinho na manhã deste domingo, dia 17/5/2025, bem cedinho para poder te acordar e te pedir você para sair debaixo da cama. Você que estava desesperado, não querendo saber de Vasco, o Vasco venceu de forma maiúscula o time do Fortaleza, muita gente preocupada, mas o Vasco passou o carro 3-0 e além de vencer, o Vasco convenceu também seus torcedores. Diniz saiu em alta de São Januário e agora já renova a esperança de muita gente, inclusive a minha, porque parece que a era dinizismo está chegando no Vasco da Gama e é claro que nós vamos trazer tudo que cercou essa partida, vamos trazer também aqui revelações importantes, porque parece que o Jair também está deixando o Vasco. Ontem o Diniz falou isso na coletiva, que o Jair não esteve nem no banco de reservas, porque já completou 6 jogos, e aí deixou entender que o Jair poderia ser o próximo jogador a sair também da colina histórica. Claro que eu vou trazer os gols para vocês, vou trazer também aqui o Verratti, que rasgou elogios ao Diniz, e o Diniz também que rasgou elogios ao Vasco. Vou trazer aqui o lance da expulsão do Marinho e do Felipe Coutinho, porque agora fica essa dúvida para o clássico de sábado que vem contra o Fluminense, quem é que vai atuar, e eu vou deixar uma pista aqui para vocês, porque eu já tinha tocado nesse assunto. Vamos trazer aqui muito também desse jogo contra o Operário, a tabela do Campeonato Brasileiro. O Vasco saiu ali da zona da degola, mas ainda tem que prestar atenção nos jogos que irão acontecer hoje. Então depois da vinheta, cola comigo aqui, porque eu estou empolgado, devo ter esquecido de alguma coisa importante, mas nesse vídeo tu vai ficar ligado, porque olha, meu irmão, tá iludido? Deu para iludir, hein? 3-0 com propriedade. Detalhe, no final, a torcida gritando olé, colocando o Fortaleza na roda e convencendo. E poderia ser 5, tá? Ainda teve 2 gols ali que foram invalidados pelo péssimo Daronco, que mais uma vez cometeu também as suas lambanças. Já já eu volto, mas Coutinho, um pouco mais de maturidade, né? Vinheta. Voltamos aqui, Leonardo, canal na torcida vascaínos, desde já agradecendo aos mais de 106 mil inscritos aqui, aquele pedacinho do hino do Vasco, sua imensa torcida bem feliz. Eu acho que hoje tá todo mundo feliz. O Fortaleza, que era o time que o Vasco estava temendo, apesar que o Fortaleza, toda vez que chega aqui em São Januário, não consegue arrumar nada, mais devido o recorte do Vasco da Gama, das últimas 9 partidas aonde o Vasco acumulava 6 derrotas e 3 empates em Copa do Brasil, Sul-Americana e Campeonato Brasileiro, estando na zona de rebaixamento. Claro que muito torcedor estava muito desconfiado, mas eis que pelo menos você vai conseguir respirar aliviado, porque o Vasco não só venceu, o Vasco convenceu. Pelo menos se mantiver esse nível de atuação, nós vamos ter dias melhores. E aí, para quem criticava o Verratti, rapaz, eu quero saber a galera que criticava o Verratti, pelo menos até terça-feira vão ter que ficar caladinho, porque o Pirata fez 2, e detalhe, se o Vasco ganhasse de 5 ou de 6, não seria nada demais. Eu cheguei a falar na nossa transmissão, que você não veio acompanhar, estava debaixo da cama, que se o Vasco terminasse melhor as suas jogadas no primeiro tempo, onde pecou muito nas tomadas de decisão, o Vasco já terminaria o primeiro tempo uns 4-0, porque perdeu vários contra-ataques que poderiam resultar em gols. Inclusive, um desses contra-ataques, o Ryan teve a infelicidade de puxar o contra-ataque e a bola ter quicado fora, no caso do campo, né, ali na linha lateral, mas na sequência ele consegue fazer uma belíssima jogada, toca a bola pro Coutinho, mas aí o VAR foi lá e denunciou o Ryan. E depois ainda teve um gol anulado do bom jogador, né? Bom jogador, do excelente jogador, a melhor contratação até agora dessa gestão, Pedrinho, que é o Nuno Moreira, que abriu o placar. Então, para você poder ficar por dentro, vamos aqui primeiro ao gol do Nuno Moreira. Já tá na tela aí, né?
Só vou tirar aqui o áudio, não sei se isso aqui vai dar direitos autorais, se der eu vou ter que cortar, tá, galera? Você já vai saber que se cortou aqui é porque deu direitos autorais. Mas tá aí, ó, jogada de escanteio do Vasco, lá pela Cazé TV. A bola sobra, o Coutinho acompanha na linha de fundo, mantendo a profundidade da jogada, toca a bola aqui no Nuno, o Nuno vai tocar a bola no Hugo Moura, e já eu vou falar aqui também do Hugo Moura, que jogador valente no seu caráter e na sua personalidade. O Hugo Moura foi jogar, mesmo depois de ter passado um drama familiar. Olha aí. O Hugo Moura toca a bola de primeiro, e ali o Nuno nem penteou a bola. Do jeito que a bola veio à feição, vou ter que botar aqui em tela aqui maior para vocês poderem ver. O Nuno, ele nem... Ó, o Nuno vai receber a bola do Coutinho, vou adiantar aqui, ó. E vai fazer no Hugo Moura. O Hugo Moura vai tabelar de primeira. Olha a diferença de jogada, ó. Em detalhe, tá? Que golaço do Nuno Moreira, esse jogador que cada dia que passa, ele se identifica mais com o Vasco da Gama. E esse aqui já é o segundo gol. E esse gol aqui é a cara do dinizismo, porque esse gol ele sai dos pés do Léo Jardim. Léo Jardim toca no João Vitor. O João Vitor, em progressão com a bola, vai fazendo o PH, que já está lá no meio-campo, na linha de meio-campo, de repente você não vai ver. Agora você consegue enxergar melhor só o vulto aqui, ó, do PH, ó, que pega a bola e dá aquela fitinha, né, chamado drible da vaca, e aí ganha em progressão e faz aquilo que eu reclamei tanto no primeiro tempo, que é terminar, é ter um bom acabamento da jogada. E aqui foi uma belíssima jogada, com um belíssimo acabamento, e aí o Pirata não perdoa, de frente para o crime, 2-0 Vasco da Gama, e aqui o terceiro gol, que não é muito diferente. O Vasco sai em progressão, o time do Fortaleza estava tentando, no caso, descontar a partida, já estava 2-0 Vasco, o Piton faz uma belíssima jogada, toca a bola pro Nuno Moreira e segue em disparada. Aí o Nuno vê ele em progressão, toca a bola no ponto futuro, e, no caso, o Piton consegue fazer aquilo que tinha que fazer, que era tocar a bola para o Verrete, e aí o Pirata, ó, de primeira também o toque aqui do Piton, ó. O Pirata foi lá, se esticou todinho, fez o que sabe fazer também, terceiro gol do Vasco, 3-0, e detalhe, se fosse 4-5 não seria nada demais. E aqui o lance da expulsão, um lance que eu reclamei bastante, porque o Marinho ele já tinha assinado sua sentença. Se o Coutinho não vai tirar satisfação com o Marinho, o Vasco terminaria com 11 contra 10 do Fortaleza, e isso aqui era 21 do segundo tempo, o jogo 2-0 Vasco. E aí, né, o Marinho, ele agride, ó, ele agrediu o Piton, olha lá. E dá-lhe uma cotovelada, aí o Coutinho, ele vai lá para tirar satisfação com o Marinho e empurra. O Marinho era tudo que o Marinho queria, ó. Ó. Aí o Coutinho, para que o Coutinho foi encostar no Marinho? E o Daronco também, que é um juiz muito, né? Mas muito qualquer nota. Olha lá, por esse empurrão, que para mim era para cartão amarelo. Isso aqui cansa de acontecer, o juiz não expulsa. Expulsou o Coutinho e aí ficou essa lacuna para o jogo contra o Fluminense, porque o Coutinho não vai jogar. Esse lance aqui de imaturidade também do Coutinho tira ele contra o Fluminense. Jogou no sábado, o Coutinho fez uma boa partida. E um outro detalhe, o Vasco só foi fazer a sua primeira substituição no jogo, mesmo com 10 em campo, com 40 do segundo tempo. E aí é aquilo que a gente vinha batendo na tecla. Um time, quando corre errado, ele cansa rápido. E o Vasco, ele cansou várias vezes em vários jogos pelo fato de estar correndo errado. Dessa vez o Vasco correu certo, o Vasco manteve a intensidade do primeiro tempo, em nenhum momento o Fortaleza foi dominante. Teve momentos até no início do jogo, depois que o Vasco faz 1-0, que o Fortaleza tenta reagir, mas o Vasco não permite, tanto que o Vasco teve várias oportunidades de fazer o segundo gol no primeiro tempo ainda, e aí você vê que quando você tem um time bem postado, bem organizado, respeitando as suas linhas e as características de cada jogador, esse time tende a correr menos, ou pelo menos corre, mantém a intensidade, mas corre certo, uma coisa que o Vasco não vinha fazendo. E outra coisa que tem que pontuar, 3 treinamentos do Diniz,
E pelo menos, eu não sei como é que o Vasco vai se comportar contra o Fluminense. De repente volta a ser a baranga que estava sendo. Mas eu estou analisando o jogo de hoje. Léo, você está elogiando, está iludido? De repente eu estou pelo jogo de hoje, não, desculpa. Pelo jogo de ontem. O que vai acontecer na terça-feira contra o Operário e depois no sábado é uma outra história. Mas se eu for analisar o jogo de hoje, eu vou ter que falar que foi um time organizado e ninguém mete 3 gols em um time que há 4 jogos não tomava um gol à toa. E outra coisa, nos 9 jogos do Vasco, o Vasco só tinha feito 3 gols. E aí, meu irmão, dessa vez, pelo menos, abriu aí a porteira. Agora, esse lance aqui, cara, muita gente reclamou. Cara, eu vou buscar esse lance aqui, eu vou pausar, porque esse lance vocês têm que ver do Adson, porque poderia ser 4-0 brincando, isso aqui aos 45 do segundo tempo. Eu gaguejei porque eu fico nervoso, porque o Adson aqui, meu Deus do céu, o Adson faz o simples. Se liga nisso aqui, rapaziada. Ó, olha isso. Não dá, né, irmão? E o Adson não toca a bola pro Lloyd. O Lloyd faria com certeza esse gol e se perdesse, ficaria na conta do Lloyd. Então isso aqui foi uma reclamação nossa minha, mas de muitos vascaínos, porque eu acho que aqui o Adson, ele foi egoísta, né? E aí, cara, chutou a bola totalmente sem estar na condição de chutar. Outra coisa, de perna direita ali, que não é a perna boa dele, todo mundo sabe que o Adson, ele joga com a perna trocada. E ali, para mim, ele poderia ter feito o simples, que era tocar a bola para o lado e deixar o artista fazer a sua primeira obra de arte no Vasco. Mas não aconteceu. Mas, contudo, o Vasco volta a São Januário, após mais de um mês, vence o Fortaleza e continua invicto dentro de casa. Cara, é aquilo, para que vem de mando de campo? O Vasco, dentro de São Januário, o Vasco consegue ser muito forte e isso ficou provado mais uma vez. E o Verratti se torna aí, rapaz, o artilheiro do Campeonato Brasileiro. O Verratti com esses 2 gols empatou com a Arrascaeta, que tem 7. E olha só, Verratti chega à artilharia do Brasileirão e aos gols 50 dele pelo Vasco. Então, além de 50 gols, o Verratti agora também é artilheiro do Campeonato Brasileiro e ele teve falando. E aí ele vai dar aquela, né, olha, aquela puxada aqui pro lado do Diniz, porque ele revelou que o Diniz, conversando com ele, falou assim: olha só, se você faz gol, agora você vai fazer muito mais gols. Vamos ouvir o Verratti. Acho que mudou yo de time todo, la confianza. A gente tinha muito medo de perder a bola e acho que hoje isso não se viu. Todo mundo participando na posse de bola, na construção, passando linha de balão. E ele me falou que eu já fazia muito gol, mas que agora ia fazer mais gol. Aí quer dizer, primeiro ele falou que o time tinha muito medo de perder a bola, e isso daí, a gente cansamos de falar que o Vasco era um time que jogava de fraldas. Segundo, ele falou que o Diniz passou muita confiança. E terceiro, se você fazia gol, agora você vai fazer muito mais. E aí, com imagens aqui do BTB, lá diretamente da Vasco TV, o Diniz falando sobre o Verratti, se derreteu todo e encheu a bola do Pirata. Vamos ouvir. Pô, o Verratti não ia encaixar comigo porque o cara que faz gol, pô, cara, camisa 9, argentino, você sabe como é que é, né? Conexão comigo é uma instantânea. O cara faz a coisa mais difícil do futebol, que é fazer gol. E além de tudo, é um homem, assim, um líder impressionante, vestiário. O cara tem, 30 e alto anos, acho que 37, 38. O cara corre, o cara marca, o cara lidera. É um exemplo aí para todo mundo. Então, assim, jogar comigo, essas características que estou te falando, são muito mais importantes do que, obviamente, uma coisa do cara ter um pouquinho mais de refino técnico ou não. Ele tem as coisas mais importantes para jogar comigo. Tem valentia, tem coragem, tem liderança, tem personalidade e faz gol, muito gol. Então, quase com um pacote completo. Feliz da vida o Diniz com a vitória e também com o Verratti, que parece que encaixou. Agora, sobre o Jair, parece que o Jair tá de saída, hein, galera? O Jair já fez 6 partidas. Ó. Né? E ele é um jogador que eu gosto. Isso não quer dizer que ele vai sair daqui. Eu já tentei levar quando o Jair veio pro Vasco, eu tinha indicado ele pro Fluminense. Nós temos muitos jogadores na posição. Ó. E a gente está numa análise de saber se o Jair vai ficar, se não vai ficar. É uma coisa assim, completamente aberta com ele. Eu gosto muito de jogador. É um jogador que eu gosto. A gente tem muito jogador na posição, a gente precisa
abrir talvez um pouquinho a folha, mas isso não quer dizer que o Jair vai sair, muito pelo contrário. Se ele quiser ficar, ele é um jogador, eu repito para vocês, ele é um grande jogador, já tentei levar o Jair pelo menos 2 vezes para os times que eu estava. É só uma questão de composição de elenco. Esse foi o motivo. Então, quer dizer, isso aqui foi uma resposta do Diniz, porque o Jair completaria 6 jogos hoje pelo Vasco, se ele entrasse em campo. E aí todo mundo sabe, né? Se fizer 6 ou 7 jogos, aproximadamente, o jogador não poderia mais atuar no Campeonato Brasileiro por outro elenco. E parece que o Vasco está ali tentando, sabe, negociar o Jair. O salário do Jair não é um salário muito abaixo, sabe, daquilo que os outros jogadores de maior entrega técnica têm no Vasco. Dizem aí que com um dispositivo de bônus, alguma coisa desse tipo do contrato do Jair, eu não vou aqui te afirmar com certeza, mas o salário dele poderia chegar a R$900 mil. O Vasco vai tentar liberar o Jair, abrir esse respiro na folha, para com certeza trazer outros jogadores, e isso aí já faz parte daquela reunião, se lembra que tinha jogadores que estão numa lista para deixar o Vasco no meio do ano? Pode contar que o Jair é um desses. Agora, esse daqui tá com muita moral, com o elenco, com a diretoria, e também com a torcida, porque, tudo bem, cada um sabe ali, rapaz, as suas necessidades e também como é que trata o futebol. Não é que o Hugo Moura, né, deixou de desconsiderar, de repente, a esposa dele ou a família por ter vindo jogar. Ele tem um compromisso com o Vasco, deve ter conversado com a esposa liberado ele, e mesmo com uma perda, sabe, que é insubstituível, a esposa dele estava gestante, perdeu o bebê, o Hugo Moura, ele garantiu que iria jogar e de repente pro cara faz até bem. De repente ficar dentro de casa, acho que a esposa deve estar no hospital e ele ficar sozinho em casa, ele preferiu estar junto com os companheiros dele, jogando, mas ele abriu pela primeira vez aí essa situação, e aqui eu deixo uma palavra, sabe, de fé, de apoio pro Hugo Moura, toda a sorte do mundo, que Deus venha consolar você, a sua família, a sua esposa também, que é uma guerreira nesse momento tão difícil. Hugo. Tem que agradecer demais a esse grupo que sempre, desde o erro contra o Palmeiras, depois fiz um pênalti contra o Porto Cabelo, depois fui expulso no outro jogo, 3 sequências de resultado ruim, mas o grupo não me deixou abaixar a cabeça, acho que o professor Diniz me deu confiança, e aí vem a notícia também fora de casa que fico um pouco abalado, mas quis estar presente aqui, quis ir para a concentração ontem, porque eu senti que a gente precisava tirar o Vasco dessa fase. É uma fase ruim, mas também agradecer a minha família, a minha esposa, que sempre esteve comigo, e agora é seguir, e Deus tem coisa melhor para ver. Aí, o Hugo está se referindo a um problema familiar, né, que ele acabou, enfim, a esposa dele perdeu o bebê, né, ela estava grávida, enfim, é um assunto super delicado, a gente também não vai entrar porque é pessoal. Cara, a gente já falou isso aqui algumas vezes, esses jogadores têm família, têm problemas, têm coisas, às vezes, muito graves e sensíveis acontecendo. É claro que o papel do torcedor é cobrar, a gente não tá na casa das pessoas para saber, mas todas as vezes que a gente ouve algo tão sensível assim, Verdade. A gente ouve algo tão sensível assim, não dá para passar também, sem fazer um comentário, sem mandar um carinho, um abraço para a família do Hugo. Com certeza. Que ele passe por esse momento de dificuldade, que ele supere, que ele consiga encontrar carinho, amor e acolhimento dentro desse grupo também, como ele disse hoje, que ele siga com a carreira brilhante que ele tem pela frente, e é isso, Hugo. É isso, eu acho que ele preferiu estar na concentração, que de repente está... A gente não sabe se a esposa, né, ainda continua, no caso, no hospital ou não. De repente, para ficar sozinho em casa, ele preferiu estar junto dos companheiros dele, aonde ele encontra apoio. E esses companheiros foram ali instruídos e também levados pelo Fernando Diniz a cumprimentar a torcida do Vasco. Essa cena foi bem bacana, foi bem importante para esse elenco que vinha muito sem confiança, muito estremecido com a torcida. Parece que nessa vitória de 3-0 ficou meio caminho andado para selar uma paz, lembrando que é muito importante a torcida do Vasco dentro de São Januário. A torcida está meio machucada, meio sofrida, muitos estão deixando até de acompanhar os jogos, de ir para o estádio, mas se o Vasco voltar a jogar bem, com certeza a torcida aí volta às boas com esse time do Vasco, que precisa muito do seu torcedor.
Diniz, ó. Cara, um outro jogador que jogou muito, tem que fazer aqui uma menção honrosa. Eu não vou aqui elogiar hoje ninguém aqui à parte. Eu acho que o time todo do Vasco funcionou muito bem como equipe, mas o Luiz Gustavo, pela idade, pela seriedade e pelas partidas que vem desempenhando, o Luiz Gustavo tem tudo para ser um grande zagueiro. Tomara que continue nessa batida. O Verratti falou mais uma vez a Vasco TV sobre essa importante vitória. Cara, más allá de los goles, los resultados, el rendimiento del equipo fue muy bueno, fue de menor a mayor. Estamos muy felices. Acreditamos muito o trabalho do professor, a gente tem que acreditar mais em nós. Esto tem que ser un punto de partida para todo lo que va a vir, que va a ser muy bueno. Mas no tem que conformar con esto. El time tem que buscar siempre para más, siempre mirar para adelante y así vamos a conquistar cosas. Tá aí, né? Verratti esperançoso depois dessa boa partida, feliz. E o Diniz também, né? Rindo à toa. Vitória, Vascão! O que você tem pra falar desse resultado? Vitória! Valeu, Diniz. O Diniz é muito Vitória, doido. Vascão! É isso, mano. O que você tem para falar? Vitória, Vascão. É isso, essa é a filosofia do Diniz. Vasco, como eu disse, né, deu um salto na tabela, 10 pontos. Claro, muitos jogos vão acontecer no dia de hoje, no dia de domingo, e nós vamos ficar aqui nessa expectativa. Deixa eu até ver, né, se teve alguma atualização na tabela. O Vasco está na 10ª colocação, Corinthians na 11ª, mas tem alguns jogos que ainda vão acontecer. Ó, dia de hoje, né? Morumbi, ainda tá rolando ainda, São Paulo e Grêmio. Bom, amanhã teremos aqui Corinthians e Santos, é um jogo para o Vasco poder analisar, para poder ver. Aí eu já tô começando a torcer que o Santos vença o time do o time do Corinthians. Amanhã teremos também Bahia e Vitória. E aí, se o Bahia vencer, não muda nada, acho que aqui pro Vasco da Gama, que o Bahia tem 12 pontos. Aí vamos lá, Juventude e Fluminense, é um outro jogo para se observar, porque o Fluminense está lá em cima, e se o Juventude não vencer, vai ser bom. Red Bull, Bragantino e Palmeiras, não muda a vida do Vasco. Agora, vamos ver aqui também, né? Não, o Atlético Mineiro também tem 12, o Cruzeiro também está lá em cima, então não fica também tanto aí a vida do Vasco. Agora, Internacional e Mirassol muda. E aí você começa a ver, né, aonde você quer aí torcer, porque o Internacional tem 9 pontos e o Mirassol tem 10. Rapaz, mesmo se empatar, o Mirassol passa o Vasco. Mesmo se o Inter vencer, o Inter passa o Vasco. Então, melhor que seja um empate, que aí o Inter também vai para 10 pontos, o Mirassol fica com 11 e fica tudo embolado. Vamos ter que ver o que vai rolar nesse Campeonato Brasileiro hoje, mas a tabela está assim. Hoje o Vasco está na 10ª colocação. Deu um salto na tabela aí, ganhou 7 posições. Vamos ver como é que vai ficar o Campeonato Brasileiro no final dessa 9ª rodada. É claro que hoje o torcedor está tranquilo nesse domingo, vai ficar em paz até terça-feira, e que terça-feira o Vasco vença o time do Operário com a mesma propriedade que venceu hoje, avance na Copa do Brasil, porque as oitavas de finais só vai ser na volta do Super Mundial, e tem também a questão aí do jogo contra o Fluminense, onde o Coutinho não joga. A informação era essa, quase que eu esqueço. É que o Payet, de repente, já volta nesse jogo contra o Operário. Deve de sentar no banco, né? Não deve de ser titular, mas para o jogo contra o Fluminense, de repente, o Payet já entra como titular, e vamos ver, né? Nós temos também a possibilidade do Nuno Moreira jogar no lugar do Felipe Coutinho, o que não pode aparecer, oh, meu Deus do céu, o Alex Teixeira. Então vamos aguardar a vitória maiúscula, a vitória com propriedade, torcedor feliz da vida. E aí, né, vamos para a terça-feira. Beijo no coração, deixa a sua opinião sobre tudo que você viu, porque olha, será que é o dinizismo? Vamos ver, né? Beijo no coração, ó. Fui que fui, galera. Bom domingo, que Deus abençoe você e a sua casa no nome de Jesus. Fui.